E de novo tem uma coisa acontecendo aqui, que é algo que eu já comentei com vocês, que todos esses teoremas têm cara de teorema fundamental do cálculo. O teorema de Stokes também. Olha só, integral de derivada no interior da região igual primitiva no exterior, no bordo. Sempre a mesma coisa. A derivada está dentro da região e a primitiva se calcula sobre o bordo. Vou fazer um exemplo que é calcular. Então eu vou calcular uma integral de linha de um campo sobre uma curva que é a fronteira do triângulo de vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, percorrida de modo que sua projeção em XY esteja no sentido anti-horário. Várias coisas para observar. A primeira dessas é a última coisa que eu escrevi. Eu dei o sentido de percurso da curva, dizendo como que tinha a projeção dela no plano XY. E para a projeção no plano XY eu posso falar em horário e anti-horário. Para a curva no espaço não é muito razoável falar em horário e anti-horário. Mas se eu projeto uma curva no plano XY, aí no plano XY eu posso falar em horário e anti-horário. É fácil de enxergar a geometria do exercício. Nós estamos falando de uma curva que é um triângulo. Eu te dou os vértices e falo que a curva é o bordo do triângulo. O triângulo em questão é o que tem vértices 1, 0, 0. Então x igual a 1, os outros 0. Y igual a 1 e as outras coordenadas 0. E a coordenada z igual a 2. Ou seja, a curva em questão é esta curva que eu desenhei neste tom quase vermelho, formada por 3 segmentos de reta. Percorrida de modo que sua projeção no XY esteja no anti-horário. Isso faz sentido? Quem é a projeção no XY? A projeção no XY é um triângulo que tem vértices no x igual a 1, y igual a 1 e outro vértice na origem. A projeção no XY é esse triângulo. Este triângulo eu sei o que é percorrer no sentido anti-horário. No x eu vou da esquerda para a direita, naquele segmento no primeiro quadrante eu vou de baixo para cima, e depois que eu estou lá no eixo y eu desço. Isso que é o anti-horário. Isso induz qual é a orientação na curva vermelha. Todo mundo concorda que essa frase, que está em português, orienta a curva? Qual é o sentido de percurso da curva? Vamos lá. Aqui no eixo x eu vou no sentido crescente do eixo x. Isso significa que nesta projeção aqui, quando eu projetei esse segmento no plano zx, eu tinha que estar vindo do eixo z para o eixo x, porque a projeção estava no sentido anti-horário no eixo x. Ela estava indo nos valores crescentes de x. Então, este era o sentido de percurso daquela componente. Esse segmento, no primeiro quadrante, ele vai do x para o y. Do x para o y. E o outro, no y, vai dos valores decrescentes de y. Para que eu vá nos valores decrescentes de y, eu tenho que fechar o triângulo desse jeito. Então, a primeira pergunta para vocês é se vocês concordam
que a frase que está em português no enunciado do exercício efetivamente dá uma orientação para a curva. Muito bem. Posso tentar fazer pela definição. O que é fazer pela definição? Parametrizar as componentes, são 3 trechos, tenho que fazer 3 segmentos, parametrizar esse, esse e esse, fazer 3 curvinhas separadamente e 3 integrais de linha do tipo trabalho, integral de P dx, Q dy, R dz. Claro que vai ser um pouco complexo por causa das fórmulas que estão aqui, e elevado a x2, ln de 1 mais y2, seno de z3, são expressões que não são as expressões mais confortáveis para se fazer uma integração. Bom, integral de linha numa curva fechada que está orientada, eu posso transformar numa integral, usar o teorema de Stokes e transformar essa integral de linha numa integral dupla do Roth. Isso será bom ou ruim se o Roth for simples. Então, antes de fazer as contas pela definição, pergunta, será que o Roth é simples? Se o Roth for zero, não, a integral vai dar zero. É a experiência que nós já tivemos com o teorema de Green. Então vamos olhar o Roth. Faz todo sentido começar o exercício olhando o Roth. Mesmo que não dê zero, se ele for um Roth simples, vale a pena pensar nele. Roth F e JK, del x, del y, del z, e as componentes z2 mais z elevado a x2, y2 ln de 1 mais y2, e xy seno de z3. Você percebe como que o exercício é preparado, né? Qual que é a malandragem? Eu posso carregar uma fórmula muito complicada em y e eu coloco na componente Q. A componente Q vai estar embaixo do del y no Roth. Nunca vou derivar isso em y. Então essa expressão que só tem y vai aparecer derivada em x e em z, que vai dar zero. Então ela vai desaparecer no Roth. E o Roth vai ser mais simples de fato. É fácil montar exemplos que se você tentar fazer pela definição fica muito complicado e se você aplicar o Roth fica simples. Componente I, del y disso, x, menos derivada em z do y2 mais ln, que é zero. Então, xi. Depois, componente K, tem que trocar, componente J, tem que trocar sinal. Del em x de xy, que é y. Como troca sinal, eu vou pôr menos y. E, componente em J, derivada em z de z2 elevado a x2, que é menos 2z, porque está na diagonal secundária. A derivada é 2z. Está na diagonal secundária, fica menos 2z. E troca o sinal porque é j mais 2z. Na direção j. E na direção k, derivada em x do que só tem y, que é zero, e derivada em y de z e x também é zero, 0k. Então o rotacional do campo é muito mais simples que o campo. Vale a pena pensar em fazer a integral dupla. Então, ao invés de fazer a integral de linha, eu vou fazer via teorema de Stokes a integral dupla do Roth. Que providências eu tenho que fazer para calcular a integral dupla do Roth? Primeira providência, parametrizar a superfície. Que superfície? Não tem superfície no enunciado. Qualquer superfície cujo bordo seja essa curva. Porque a integral do bordo é igual à integral do Roth sobre qualquer curva cujo bordo. Lembra aquilo que eu fiz quando eu estava dando a ideia da demonstração do Stokes? É fundamental. Qual superfície? Porque o enunciado do problema não falou em superfície. O enunciado do problema mandou calcular uma integral de linha. Agora eu quero usar uma superfície. Qual superfície? Qualquer uma serve. É aquilo que é o passo 2 das minhas etapas de justificativa.
Aquele passo 2, por que é útil? Por que eu o fiz? Porque ele reforça essa ideia para a gente. Escolha a superfície que você quiser. O fluxo do Roth não depende da superfície, só depende da integral de linha. Então, já que nós vamos trocar por um fluxo de Roth, vamos pegar a superfície que nós quisermos. Qual é a superfície mais simples? O triângulo como superfície agora. Como plano. Sabemos parametrizar o plano? Preciso ter a equação do plano para parametrizar. Se eu não tiver a equação do plano, eu não sei parametrizar. Como obter a equação de um plano tendo os 3 vértices? Isso é um exercício de geometria analítica. Vocês lembram como faz? Como é que é? Primeira maneira, equação geral, ax mais by mais cz mais d igual a 0, substitui os 3 pontos e resolve o sistema. Lembrando que ele vai ser indeterminado, porque qualquer múltiplo é o mesmo. É uma maneira, nada contra. Tem uma outra que eu acho mais simples, quando você tem os vértices. 3 faz isso, faz o produto misto. Pensa num ponto genérico desse plano, x, y, z. E olha os seguintes 3 vetores, que vai do 1 até o x, y, z, o vetor, esse vetor aqui e esse vetor aqui. Quanto que tem que dar o produto misto desses 3 vetores? 0, porque eles são LD. Então é só escrever um determinante igual a 0. x menos 1, y, z. Por que é x menos 1, y e z? Porque eu peguei um ponto genérico x, y, z e fiz menos 1, porque o ponto é 1, 0, 0. Menos 0, menos 0. Eu estou fazendo x, y, z genérico menos esse vetor aqui, menos esse ponto. Agora eu vou fazer o 0, 1, 0 menos o 1, 0, 0, que é esse outro vetor aqui embaixo. Esse vetor é menos 1, 1, 0. E o último vetor, pega o ponto lá no eixo z menos o 1, 0, 0. Que é o 002. Esse vetor é menos 1, 0, 2. Esse produto misto igualado a 0. Dois x menos 2, 0, 0. Diagonal secundária, menos z troca sinal mais z, 0, 2 menos 1y, menos 2y troca o sinal 2y igual a 0. Ou seja, a equação geral do plano é 2x mais 2y mais z menos 2 igual a 0. Claro que podia fazer daquele outro jeito com o sistema. Parametrização da superfície. Como é que eu parametrizo agora este plano? Parametrizar um pedaço de plano como superfície. Como a equação do plano está aqui, eu posso fazer o seguinte: x igual a u, y igual a v, z igual, isola o z na equação do plano. 2 menos 2u menos 2v. Parametrizei um plano. Isso aqui chama-se equação, no fundo é a equação paramétrica do plano, né? Com os parâmetros u e v. Domínio. O u não é o x? De 0 a 1. E o v de 0 a 1 menos u. De onde será que eu tirei esse domínio, hein? Eu não usei x e y como variáveis independentes, só chamei de u e v. Então vamos ver onde é que está o x e o y. X e o y não está aqui na projeção no plano xy. E eu não chamei o x de u. O u está indo de 0 a 1. E eu não chamei o y de v,
O V está indo de 0 até a reta 1 menos x. O que eu tenho que fazer em seguida? Eu já tenho o hot, já parametrizei a superfície. O que eu preciso para fazer a integral de superfície do hot em cima dessa superfície? Tenho que achar quem? O normal. XU, XV. Coerente com a orientação dada. XU. 1, 0, menos 2. XV. 0, 1, menos 2. XU vetorial XV. Coloca o IJK aqui e faz o produto vetorial. Componentes do produto vetorial. Direção I. Tem menos 2 na diagonal secundária, troca o sinal 2. J, tem que trocar o sinal. Menos 2 na principal, troca o sinal porque é J, 2. E direção K, 1 na principal, 1. Pergunta, vamos ver se tudo que eu falei na aula de hoje ficou claro. Este normal é o normal da orientação coerente? Se eu pegar a curva que foi dada, que a curva foi dada no enunciado, não tive escolha nenhuma. A curva que foi dada é essa, com essa orientação. Se eu olhar para esta curva com esta orientação, pensar no pedaço de plano, pensar no teorema de Stokes e pensar na orientação coerente, este normal é o normal coerente com esta orientação do triângulo? Resposta sim. Se eu colocar os meus dedos palmares fazendo esse movimento no triângulo, o polegar está saindo, se afastando da origem, que é o que está refletido aqui pelo fato das coordenadas serem positivas. Então a orientação é coerente. Bom, só vou ter tempo de escrever a integral mesmo, né? Qual que é a integral que a gente teria que escrever então? Eu deixo para vocês calcularem, porque vai ficar uma integral de polinômio agora. Integral que vai ficar é a seguinte. Deixa eu escrever aqui. Olha só, a integral pedida nesse exercício todo vira a seguinte integral de superfície. Integral de 0 a 1 du, com u variando de 0 a 1. Agora, uma integral dv com v variando de 0 a 1 menos u, que está super coerente com o teorema de Fubini. Agora, quem que é o integrando? É o vetor que a gente quer integrar, campo vetorial, que é o hot, escalar o XU, XV da parametrização. Então, primeira componente do hot, x, 2. O que eu vou escrever lá? 2x? Não. Usando a parametrização, x é igual a u. Então, 2u. Mais menos y mais 2e da parametrização. Então, vai ficar menos v mais 4 menos 4u menos 4v, vezes produto escalar esse 2. Então, fica 2 menos y, então menos 2v, 2e com sinal mais, vezes 2, então 4z, onde o z é o da parametrização. Então, mais 8, menos 8u, menos 8v. Bom, agora é uma integral polinomial, não gosto de deixar de sem fazer, mas não tenho tempo, 4/3. É um polinômio que vocês têm que integrar, isso não é complicado. Lindíssimo isso, hein?
Próxima aula nós vamos dedicar inteirinho ao Teorema de Stokes e suas consequências. É bem rico em consequências. E na próxima aula eu vou dar a interpretação física do Roth, usando esse teorema. É super profunda.